Bom dia, dia 3 de julho, estamos aqui para nossa live espiritual, nossa live matinal, que hoje será muito mais espiritual. Um bom dia, Jússi, bom dia, querida, bom dia para vocês, gente, bom dia. Vamos lá convidar o pessoal para estar aqui conosco, que hoje a nossa live vai ser muito mais espiritual. Olha só, deixa eu ver aqui, deixa eu começar a convidar o pessoal para que nós possamos estar aqui nessa live hoje, né, de corpo e alma, corpo e espírito, né? Olha só, deixa eu começar a convidar o pessoal aqui. Bora lá chamar esse povo, acordar todo mundo nessa segunda-feira. Eu sei que tem muita gente acordada, mas vamos lá. Olha só. Bom dia, Cris, amiga, bom dia, Rosiane, bom dia. Bom dia, gente, nós estamos no mês de julho, metade do ano já foi, e agora nós temos que fazer, não é, por merecer esse mês que vem aí, esse semestre que vem aí, e para que nós possamos recuperar aquilo que de repente foi perdido no primeiro semestre, não é? E fazer desse ainda o melhor ano da nossa vida, tá? Então, bom dia, Marta Isabel, bom dia. Olha só, vamos aqui todo mundo já mandar o aviãozinho, convidar o pessoal, vamos chamar o povo, gente. Tô aqui convidando o pessoal para estar aqui conosco logo pela manhã. Tô chamando aqui, gente, olha, tô chamando o pessoal ali, manda também. Chama o povo para estar aqui. Bom dia para você, Carla. Bom dia, Tânia. Bom dia, Rosane. Bom dia. Bom dia. Eu falei que essa semana a nossa live vai ser um pouco mais voltada para a parte espiritual. Claro que eu vou trazer aqui também falas, não é, da inteligência emocional, mas essa semana nós vamos fazer ela um pouco mais espiritualizada. Vou trazer mais passagens bíblicas, vou trazer mais algumas coisas aqui, inclusive anotações que eu fiz no meu caderno. Eu tenho aqui mais um dos cadernos, né? Esse aqui é mais uma das agendas que eu tenho anotado com as minhas anotações, olha. E teve algumas coisas aqui que foram muito importantes para mim, que são importantes no meu caminhar, não é? Então tá aqui, ó, minhas anotações. Eu vou trazer para vocês algumas chaves aqui dessas anotações que eu faço, ó, que são bastante. Eu tenho vários caderninhos, não é? Bom dia, Leila. Eu falo para vocês que eu sou a moça do caderno. Eu tenho muitas anotações. Eu sou a mulher do caderno. Eu anoto tudo. Para mim é muito importante anotar. Para mim é muito importante. Então eu tô aqui com o meu caderno, não é, com as fichas que caíram aqui no meu caderno, e vou trazer para vocês algumas coisas aqui que para mim foram importantes, associadas à parte espiritual. Então vamos lá começar, vamos lá. Bom dia, amada, vamos lá começar esse dia já com essa frequência mais alta, não é? Nada de pensamento negativo, então vamos lá. Gente, uma coisa que é importante que eu trouxe para vocês lá desde o momento... Deixa eu colocar essa câmera aqui, que ela tá muito grudada em mim, gente do céu. Tô quase colada na câmera aqui. Ai, dá um espaço para eu mexer as mãos. Então, olha lá. Eu trouxe para vocês lá no começo que eu vivo num processo, não é? Nós vivemos... É necessário a gente viver um processo. Bom dia, Lê. Eu sempre falo, nós somos seres em construção, nós somos pessoas que estamos em evolução, não é? Para um dia a gente estar lá na glória de Deus, que essa é a nossa meta final. Nós temos várias metas, várias coisas aqui, sonhos e projetos que nós queremos cumprir aqui nessa terra, mas o destino final é lá o céu. E para que eu chegue lá, eu tenho que começar a construir aqui, não é? Não adianta quanto mais eu demorar para mudar o meu processo aqui, pode ser que eu não alcance, né, o objetivo final, que é o céu. Então nós precisamos entender que o nosso céu começa aqui. Bom dia, Vanessa. O nosso céu começa aqui. O que eu vou levar para outra vida são minhas ações, é a forma como eu vivi aqui, é a forma com a qual eu me comportei aqui.
Então é muito importante, às vezes as pessoas acham que vão ter, né, eu sempre falo, que a pessoa vai viver 300 anos. Não, nós não sabemos a nossa hora, nós não sabemos o nosso momento e nós precisamos estar preparados para isso. Só que o nosso céu, ele começa aqui. O nosso céu, ele começa com as nossas ações diárias aqui. Então nesse dia, a cada manhã, nós temos que acordar e decidir. E se esse for o último dia da minha vida? O que eu vou fazer e viver como se nós fôssemos viver o último dia da nossa vida hoje? O que eu vou fazer se esse for o último dia da minha vida? Quais as coisas que eu estou deixando pendente, vamos dizer assim? Nesse credo, mas eu não quero falar de morte. Nós vamos morrer, eu já falei isso. Quem não quiser falar, a gente tem que falar da morte pelo menos uma vez por dia, para lembrar que nós somos falhos, nós somos humanos e que nós vamos morrer. Porque senão a pessoa começa a achar infalível, né? A pessoa acha que ela vai viver eternamente e ela acha que vai ter todo o tempo do mundo para recuperar aquele tempo perdido, talvez, ou para construir algo bom agora, ou os dois juntos, né? Construir algo bom recuperando aquilo que foi no passado, que de repente tem coisas para serem alinhadas. Então nós temos que entender muito isso, gente. Isso é muito importante. Eu viver cada dia achando que esse é o último dia da minha vida. Talvez esse seja o último instante da minha vida. Talvez esse momento que eu estou falando com vocês aqui é o último instante da minha vida. E eu não sei, então eu tenho que construir coisas boas, mas é um processo de construção. Não é Ju, não é Rafa. É um processo de construção. É um processo que ele tem tempo para começar, mas ele não tem tempo para finalizar. Nós precisamos entender que nós vivemos todos os dias num processo de crescimento, num processo de construção. Não é, Cláudia Filipa, olha só. E eu anotei aqui no meu caderninho, estou mostrando para vocês meu caderno de anotação, um dos meus cadernos de anotação, algo que foi muito importante para mim e eu hoje abri aqui, porque eu estava vendo muitas coisas importantes que eu queria compartilhar com vocês e a palavra que tem aqui, que eu achei interessantíssima, que foi inclusive anotado numa nos momentos de oração que eu estava fazendo com o Instituto Hesed, só toma posse do propósito quem vive o processo. Olha só toma posse do propósito quem vive o processo. Isso aqui foi falado pelo pessoal do Instituto Hesed, eu achei sensacional. Bom dia, Li, bom dia, Vânia. Então, olha só, eu só vou tomar posse daquele propósito, eu só vou tomar posse daquilo que é, vamos colocar aqui, eu só vou tomar posse da terra prometida quem viveu o processo. E nós trazemos já desde o início o povo, não é, que saiu do Egito e que foi, estava lá rumo à terra prometida. Eles estavam vivendo um processo que demorou muito mais, né? Demorou 40 anos. Conta-se que aquele deserto seria atravessado em por volta de 40 dias, eles demoraram 40 anos. Ou seja, você vai tomar posse de algo bom a depender de quanto você tem acelerado o teu processo. Então, um processo que de repente é para você viver em uma semana, talvez faz um ano que você está vivendo, porque você não está fazendo o que precisa ser feito, você não está mudando na velocidade que precisa mudar. Então, sabe aquele filho que ainda não mudou, a tua situação que ainda não mudou, o teu marido que ainda não mudou, a tua esposa que ainda não mudou, ainda não mudou porque você está retardando o processo. Quem está retardando o processo muitas vezes somos nós mesmos. Nós mesmos com o quê? Com as nossas ações ou com as nossas omissões. Então, talvez aquilo que já era para ter acontecido na sua vida há muito tempo não aconteceu porque você ainda não está colaborando para que aconteça. Não é? Bom dia, Jennifer. Então, aquele processo que poderia durar 40 dias, vamos dizer assim, talvez vai demorar 40 anos, como demorou o pessoal na Terra para chegar na Terra Prometida. E detalhe, só 2 entraram na Terra Prometida. De todo aquele povo que saiu do Egito, de todo aquele povo, só 2 entraram. O restante foi morrendo pelo caminho. O restante foi desistindo, o restante morreu efetivamente pelo tempo, inclusive, não é? 40 anos. Por quê? Porque a pessoa não fez o que tinha que ser feito. Então, quando eu e você, nós não fazemos a nossa parte para contribuir com o projeto de Deus,
quando nós somos omissos, quando nós não fazemos aquilo que Deus está nos falando para fazer, que Deus está nos convocando para fazer, nós estamos retardando o nosso processo. Então talvez não seja Deus que está demorando, talvez seja você que ainda e eu ainda que não fizemos o que tinha que ser feito para ajudar a contribuir no processo que Deus está fazendo para nós. Não é, Neuza? Bom dia! Entende? Então nós estamos vivendo um processo, primeira coisa que você precisa entender, nós estamos vivendo um processo de crescimento rumo à Terra Prometida. Só que esse tempo que está levando, somos nós mesmos, muitas vezes, que estamos causando essa demora, porque nós não estamos fazendo o que precisa ser feito. Talvez Deus já tenha dado sinais para você, falado para você, conversado com você, mandado recado, e você não está vivendo o processo. Você está aí retardando aquilo que era para ter sido resolvido já há muito tempo. Por quê? Pela tua inação, né? Ou seja, pela tua omissão. Então, essa frase aqui eu achei maravilhosa. Só toma posse do propósito quem vive o processo. Então, nós estamos no processo, é a primeira coisa. Mas eu só vou tomar conta se eu viver esse processo, se eu trabalhar esse processo, se eu ajudar esse processo, aí sim eu vou alcançar a minha vitória, aí sim eu vou viver o meu propósito. Então muitas vezes as pessoas falam assim, ainda, nisso eu não sei qual é o meu propósito. O propósito maior é amar. Não existe, gente, em tudo que eu for fazer eu preciso pôr amor. Tudo. Quando eu vou cozinhar, quando eu estou fazendo atividade física, quando eu estou caminhando, quando eu estou estudando, eu tenho que pôr amor. O nosso propósito maior, porque nós viemos do amor, que é Deus, e nós nascemos para amar. Nós nascemos para amar. Mas olha só, talvez nós não tenhamos colocado, né, ou não estamos colocando em cada ação nossa o amor. Estamos fazendo as nossas coisas no dia a dia com raiva, com sentimentos tóxicos. Então o primeiro propósito nosso é amar. É amar. Esses dias eu estava explicando para uma coach minha, inclusive. Eu falei, então se você vai fazer um almoço, eu sei que está atarefado, eu sei que está às vezes conturbado, você está naquele horário, né, corrido ali, faça com amor e entregue para Deus. Você vai fazer uma tarefa desafiadora, você vai fazer algo que você nem estava com vontade de fazer, faça entregando para Deus. Porque quando eu entrego isso para Deus, Senhor, eu estou fazendo isso em sacrifício. Eu não queria fazer isso, eu não queria resolver isso. Isso aqui não é serviço meu, era serviço que era para meu marido fazer, era serviço que era para minha mulher fazer, era serviço que era para meu filho fazer. Mas eu vou oferecer como sacrifício por amor a vós. Então ali tem um sentido naquilo que eu estou fazendo. Ali eu coloco sentido para aquilo que eu faria com raiva. Eu transformo no amor, né? Eu transformo o sentimento, eu mudo o sentimento de raiva ou de tristeza por amor e entrego para Deus. Como um sacrifício. Senhor, isso aqui que eu estou fazendo está sacrificado por mim. Por exemplo, não gosto de academia. Senhor, ir na academia é desafiador. Mas eu estou entregando como um sacrifício porque eu preciso manter o meu corpo sadio, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, o primeiro propósito nosso é amar. Ou seja, transformar aquilo que seria dor em amor. Aquilo que seria desafiador fazer em amor. Talvez até um luto. Quem está vivendo um luto, quem está numa situação, às vezes um parente doente e está sofrendo, Senhor, todo esse sofrimento eu estou te entregando para que seja para aliviar o teu sofrimento. Então aquilo que era ruim eu transformo num gesto de amor. Aí eu começo a trazer sentido para aquilo que eu estou fazendo naquele momento, para aquilo que eu estou fazendo naquele momento ser transformado num gesto de amor, por mais desafiador que seja, entende? Então é claro, quando você já faz com alegria, melhor ainda, mas quando você não faz com alegria e aquilo vai ser pesado para fazer, e aquilo é sacrifício para você, então você entrega como um ato de amor para Deus. Entende? Então, gente, é importante nós entendermos essa dinâmica, porque aí eu coloco sentido naquilo que eu estou fazendo, que para mim naquele momento não está fazendo sentido nenhum. Talvez não faça sentido para você ter que fazer um trabalho penoso, sofrido. Talvez não faça sentido para você determinar fulano, esse trabalho era de fulano, era para o João fazer, para Maria fazer, e eu vou ter que fazer.
Mas aí quando eu pego aquilo que seria penoso para mim, transformo num ato de amor e entrego para Deus, isso tem um valor muito grande. E aí eu estou vivendo o meu processo. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Então, eu tenho que colocar um sentido naquela ação que para mim é penosa para fazer, ou mesmo naquelas ações que para mim é leve fazer. Mas eu faço isso entregando e transformando como um gesto de amor. Então, é importante nós entendermos que nós estamos nesse processo, mas esse propósito de amar eu só vou viver se eu realmente estiver antenada naquilo que eu estou fazendo. Então não é em vão aquele gesto. Então aquele gesto teu não vai ser em vão. Não vai ser por acaso, não vai ser mais um trabalho penoso, mais um serviço penoso. Mas tá cansado, tá cansativo para mim, não é, Cris? Bom dia, Cristiane, eu não tinha dado bom dia para ti. Então, só toma posse do propósito quem vive o processo. E nós vamos viver vários processos. Tudo bem, amada? Olha só, nós vamos viver esse processo. Depende, se vai ser bom ou vai ser ruim, vai depender de nós. Vai depender do sentido que nós damos para aquelas ações. Então, ao final do dia, você pode olhar e falar: esse dia foi pesado, mas eu consegui transformar esse dia, essas ações durante o dia, em algo bom. E eu vou colher o fruto dessa mudança. Mas você pode também olhar para o dia e falar assim: nossa, que dia horrível. Não fiz nada de bom, não solucionei nada. E chegar no final do dia você ainda reclamar daquilo que poderia ter sido ato bom. Então, no final do dia, você pode, pesando ali na balança, você pode olhar aquele dia como uma derrota ou aquele dia como uma vitória, apesar dos desafios. Bom dia, Mara. Então, olha só, você precisa entender essa dinâmica para você conseguir, de agora em diante, transformar tudo aquilo que é penoso num ato de amor. E ao final do dia, você vai ter muito mais ganhos do que perdas. Você vai ter muito mais ganhos, por quê? Porque apesar do dia ter sido desafiador, você transformou isso num ato de amor e entregou para Deus como um sacrifício. Então, de tudo, aí você entende aquela frase, de tudo Deus tira um bem maior. Então, de tudo aquilo que era penoso durante o dia, você vai tirar um bem maior e oferecer para Deus. E ao final do dia, quando você for fazer tua oração, né, na hora de dormir, fala: Senhor, o dia foi desafiador. Foi um dia sacrificado, mas eu consegui, com a tua graça, transformar isso num ato de amor. E eu te entreguei aquilo que era sacrifício. Então você dorme com o coração leve, com a consciência tranquila. E, gente, nós temos que começar a entender essa dinâmica para que nós possamos sobreviver. Aliás, não só sobreviver, para que nós possamos viver. Porque senão... Cris, amada, quer participar da nossa live? Já chamo você aqui, gente, olha lá. Ah, gente do céu, vou colocar aqui, acho que eu vou chamar a Cris para ela entrar ao vivo aqui com a gente. Se você quiser, mulher, é a hora, vamos lá. Se você quiser contribuir aqui, vamos lá. Olha só, Rosana, bom dia. Então aí eu passo, ao invés de sobreviver, eu passo efetivamente a viver minha vida. A ter sentido em tudo aquilo que eu estou fazendo. Porque a gente tem dia que só pela misericórdia de Deus, tem dia que eu falo: Senhor, mais um dia, né? Como os alcoólicos anônimos, só por hoje, só por hoje, só por hoje. Porque assim, é um desafio, nós temos às vezes tantas tarefas, tantas coisas para fazer e às vezes isso sobrecarrega, porque muitas vezes aquilo que nós temos que fazer ainda é acrescido alguma coisa que outras pessoas não deixam de fazer e que nós temos que assumir, não é? Bom dia, Gabriele, bom dia. Ah lá, vamos deixar para a próxima. Cris. Bom dia, Suzy. Vamos fazer o passo batido, né? Dessa vez ainda não. Olha só, gente, como que é importante nós darmos sentido para as nossas ações. Porque todos os dias nós temos muitos desafios, todos os dias. Os coraçõezinhos da Gabriela ali, Gabriele, olha, lindo. Então assim, ó, todos os dias nós temos muitos desafios, todos os dias. Gente, eu acho que eu desconheço uma pessoa na face da terra que não tenha desafios.
Todos, não é Silvia? Todos. Nós temos desafios diários. Só que como eu vou levar esse desafio, como eu vou fazer desse, né, apesar dos desafios viver bem, cabe a nós, compete a nós. E é nesse sentido que eu quero trazer, que eu trouxe ele para vocês. Olha só, Lu, bom dia. Olha só, é nesse sentido que eu trouxe para vocês aqui. Só toma posse do propósito quem vive o processo, porque esse processo é você quem vai ditar se vai ser bom ou ruim. Eu posso reclamar das coisas ou eu posso agradecer pelas coisas. Eu posso chegar ao final do dia, ter esses atos de amor para oferecer, como eu falei para vocês, ou eu posso ter mais reclamação para oferecer. Então esse como você vai viver cabe a você. Porque tem pessoas que elas têm desafios maiores do que os nossos todos os dias e ao final do dia ela está com o coração grato. E tem pessoa que tem uma vida aparentemente, né, porque nós nunca sabemos, porque nós não estamos na pele da pessoa, aparentemente boa e ao final da tarde ela só tem murmuração. Então, começa a transformar esses pequenos desafios diários num ato de amor entregando para Deus. Nossa, eu vou ter que fazer o coleguinha de trabalho. O trabalho para fazer era dele. E é claro que com isso você não vai também pegar todas as cargas do mundo, você não vai pegar todos os fardos do mundo. Mas tem coisa que é inevitável nós fazermos, tem coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos resolver e temos que ser nós mesmos. Então, eu não consigo delegar, né? Porque é aquela coisa, quando eu consigo delegar para outra pessoa para ela fazer, quando é algo que eu não preciso fazer, mas tem coisa que nós precisamos fazer e que para nós é penoso fazer. Oferece em sacrifício. Senhor, isso é penoso para eu fazer, isso é desafiador para eu fazer. Como é muito desafiador, eu vou entregar para o Senhor em ato de amor e vou fazer como sacrifício, unindo a minha dor à tua dor e vou te oferecer, meu Deus, como um ato de amor. Olha só, quando eu faço essa dinâmica de transformar aquilo que era desafiador para eu fazer num ato de entrega para Deus, num ato de amor para Deus, ou uno essas dores, as dores do Filho de Deus, né, de Jesus no Calvário, eu falo para aliviar suas dores, eu começo a colocar sentido naquilo que é desafio para mim. E aí sim, isso que era dor se transforma num ato de amor. E aí eu consigo, dando sentido para isso, me sentir mais leve, me sentir mais útil e não me sentir cobrada, não é? Só eu que trabalho, só eu que faço as coisas, só eu. E eu estava lendo o livro de Santa Faustina outro dia e ela falou, Senhor, que eu tenha mais momentos de sacrifício. Então me dá oportunidades para eu poder fazer esse ato de entrega e entregar para o Senhor todos os dias. E ela pedia para ser mais humilhada, ela pedia a Jesus para ser mais massacrada, ela pedia para Deus. Gente, eu achei assim um negócio fora do normal, não é? Solange, bom dia. Eu achei assim, eu tô lendo o Diário de Santa Faustina, eu tô achando assim, o que ela falou? Ela falou assim, que eu seja como uma violeta, que pisada pelos pés, ela não machuca, mas ela exala um perfume. Então que todas as vezes que eu for machucada, que eu exale um perfume ainda para as pessoas que me machucaram. Olha, gente, olha que ato de entrega, que ato de amor. Ela fala isso, ela fala que ao ser pisada, que eu exale amor para essa pessoa que me pisou. Olha o desprendimento, não é à toa que ela é santa, não é à toa que Santa Faustina eu falo assim, gente, por isso que os santos, nós temos que aprender muito com os santos, porque como que uma pessoa em sã consciência vai pedir para ser pisada? Como que uma pessoa em sã consciência vai pedir para ser massacrada? Mas o que ela fez? Quanto mais massacrada eu for, mais eu me transformo, mais eu amo essa pessoa e mais eu estou agradando a Deus. Então esse é um sacrifício grande que os santos viveram e que nós estamos precisando viver, não é? Em alguns momentos da nossa vida. Não é, Rita? Bom dia! Então eu vou ter que sofrer calada. Eu estou dizendo que o sofrimento, ele vem, que a dor, ela vem, que os desafios do dia vêm. Como você vai viver esses desafios compete a você.
Eu não estou falando para você aceitar tudo, engolir tudo, porque tem pessoa que é maldosa, então eu preciso também me resguardar. Eu preciso me posicionar, mas tem ações no nosso dia a dia que é inevitável, tem ações inevitáveis, tem sacrifícios que nós temos que passar por eles. Agora, esses sacrifícios podem se tornar menos penosos quando eu os ofereço como um ato de amor a Deus. É isso que eu estou falando. Então, eu vou me defender, não é, de algumas coisas, eu vou me posicionar de acordo com algumas, né, com as minhas convicções, com os meus valores, mas aquilo que é inevitável como sofrimento para mim, aquilo que é inevitável como dor, quando eu transformo isso num ato de amor para Deus, eu coloco sentido e aí sim se torna menos penoso. É nessa linha que eu quero dizer para vocês, tá? Não é o aceitar tudo, não é o ser massacrado o tempo todo, se fazer de coitadinho, não é isso. Tá? E eu tinha trazido uma passagem, deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. E por que você está falando isso, Nisso? Porque quando a pessoa oferece isso em sacrifício, e Deus se agrada da nossa oração, Deus se agrada desse louvor, porque é como um incenso que eu ofereço para Deus, um incenso, né, perfumado, um incenso cheiroso que eu ofereço para Deus, esse ato de amor, esse meu sacrifício que eu fiz naquele dia. Gente, pode ser nas pequenas coisas. Pode ser no lavar uma louça, pode ser no recolher alguma coisa dentro de casa, pode ser alguma coisa no trânsito, pode ser durante o teu dia todo. Qualquer sacrifício que você ofereça como um ato de amor para Deus vai ser um incenso perfumado para Ele. Porque Deus está dizendo, gente, eu gosto muito de uma promessa que tem lá em Êxodo. Uma promessa de bênção que Deus faz, está lá no capítulo 23 de Êxodo. 23, eu tenho ela anotada, olha, eu tenho ela aqui destacada na minha Bíblia, tá com canetinha amarela aqui, eu coloquei, tá tudo destacadinho aqui. É uma promessa de bênção que eu amo, que Deus fez lá em Êxodo, lembra? Promessa de bênção, capítulo 23, versículo 20. Vou enviar um anjo adiante de ti, para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que eu te preparei. Essa é uma promessa de bênção, gente, que está lá no Antigo Testamento, mas que ela é atual, porque Deus promete para nós a mesma bênção hoje. Não é, Cris? Vou enviar um anjo adiante de ti, para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que eu te preparei. É Deus quem está dizendo. Capítulo 23, versículo 20 de Êxodo. E ele diz aqui: meu anjo marchará diante de ti, já no capítulo 23, e te conduzirá aí ele vem, entre os povos, né? Os amoreus, heteus, ferezeus, cananeus, são os povos que ele ia passar, que eu exterminarei. Deus faz uma promessa de bênção, de que ele ia mandar um anjo adiante, e de que esse anjo não só o conduziria diante de todo esse povo, mas esse povo que era inimigo seria exterminado. Olha só, então Deus está fazendo uma promessa, uma aliança aqui conosco, comigo e com você, não é, Paulinha? De uma promessa de bênção. Ele está dizendo o quê? Eu vou enviar o meu anjo diante de ti, para você passar entre os seus inimigos. Mas muito mais que isso, não é só para você passar entre os inimigos. Os seus inimigos serão exterminados. Olha só. Meu anjo marchará diante de ti. E aí, só que aí vem uma condição, gente. Não adorarás os seus deuses. Não é, Amanda? Bom dia. Não adorarás os seus deuses e nem lhes prestará culto. E ao longo do Antigo Testamento, quando eu olho, e eu tô lendo a Bíblia, né? Eu me comprometi a ler a Bíblia em um ano com o pessoal do Instituto Hess, então aquelas partes que eu ainda não conhecia, eu tô conhecendo agora, mas quando eu começo a olhar a história do povo de Deus, todos, que sem exceção, que obedeceram a essa ordem, Deus cumulou de riquezas imensas. E quando eu estou dizendo riqueza, não é só riqueza financeira.
Deus cumulou de bênçãos sem fim, com posteridade, com filhos abençoados, com riqueza, com inclusive muitos, né? Com títulos. Então, olha só. Bom dia, Simone. Enviarei diante de ti o meu terror e semearei o pânico entre todos os povos, os quais chegares, e porei todos os teus inimigos em fuga diante de ti. Isso é uma promessa de Deus. Versículo 23 de Êxodo, e aí tem alguns, capítulo 23 de Êxodo, tem alguns versículos aqui que eu estou citando. Então, olha só. Deus é fiel para cumprir. Isso é promessa. A promessa de Deus, ela se cumprirá. Quando que a promessa de Deus não se cumprirá na minha vida, Anice? Quando eu não for fiel. Quando você não for fiel. Então, a promessa de Deus, e Deus é fiel para cumprir, a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida e na sua vida. E não se cumprirá se eu e você não formos fiéis. Então, a infidelidade não é de Deus, a infidelidade é nossa, a infidelidade é do ser humano. E quando eu olho para uma palavra dessa aqui, que está na Bíblia, promessa de Deus. E aí nos pequenos atos, por que nisso que você trouxe lá no começo da live, aquilo que você falou ali, das promessas de Deus, né, de cumprir o meu propósito, e você falou, é porque nas pequenas coisas que nós somos fiéis a Deus. Nós não somos fiéis só nas grandes coisas. O que nós não entendemos no dia a dia é essa dinâmica da fidelidade de Deus nas pequenas ações. É fazer aquilo que para nós é sofrimento, transformando em um incenso de louvor para Deus. Então é essa a dinâmica do dia a dia. Gente, porque quando nós pensamos, nós achamos que nós vamos agradar a Deus só nas grandes batalhas. Não, a maior batalha é nós vencermos os nossos demônios todos os dias. É a nossa escravidão diária. E ao invés de demorar 40 anos para atravessar esse deserto, nós podemos demorar só 40 dias. Mas vai depender das nossas ações todos os dias nas pequenas coisas. No lavar a louça, se eu estou lavando a louça com raiva, ou se eu estou lavando a louça, entregando para Deus isso aqui, Senhor, isso aqui é um sacrifício para mim. Tinha feito as unhas hoje, gente, eu vou ter que lavar a louça. Mas eu vou lavar e oferecer para Deus. Entende? É nas pequenas coisas que nós nos santificamos. É nas pequenas coisas que nós nos tornamos santos. Não é nos grandes feitos. É nas pequenas coisas. Quem nunca leu a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus? Ela é a santa das pequenas ações. Bom dia, Aline. Ela se tornou santa fazendo aquela coisa ordinária de todo dia. Ela não fez algo extraordinário. Nada, ela não fez algo extraordinário, ela foi uma santa de atos, pequenos atos ordinários. O que é ordinário? No dia a dia, não é? No cotidiano. E eu olhei para Santa Faustina também, gente, ela não foi uma santa de grandes milagres. Ela não era, por exemplo, nós temos um Padre Pio, vou trazer o Padre Pio que eu amo de paixão. Nós temos o Padre Pio que ele era estigmatizado, que ele tinha dom de bilocação, que ele tinha dom de ler o pensamento das pessoas, que ele conhecia, a pessoa chegava na frente dele, ele conhecia a história da pessoa. Ele sabia os pecados que a pessoa cometeu. Ele foi um santo que ele dentro do confessionário, ele fez grandes, né, através da confissão ali, Deus fez grandes milagres, operou grandes milagres através dele. Então, São Padre Pio foi conhecido como um santo de grandes milagres que Deus fez por meio dele. Só que Santa Faustina, eu começo a olhar, a não ser, é claro, ela teve a revelação, né, Jesus misericordioso apareceu para ela, então ela teve um grande feito, mas no dia a dia ela foi uma santa ordinária, de pequenos feitos, de pequenas coisas. Se nós olharmos Santa Teresa d'Ávila, ela reformou, ajudou na reforma de todos os Carmelos, mas era uma santa do dia a dia. Então nós às vezes ficamos esperando que nós vamos nos santificar fazendo grandes coisas. Nós vamos nos santificar naquilo que é ordinário todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu vou fazer com amor, todos os pequenos atos com amor. É um passinho de cada vez, sabe? Eu não vou querer dar um passo maior que a minha perna, mas todos os dias eu vou me santificar nas pequenas coisas. Vivendo o meu ordinário do dia a dia, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho com os colegas de trabalho,
Quando eu vou a uma loja, a um mercado, eu vou tratar bem as pessoas. É nos atos do dia a dia que nós nos tornamos santos. E essa bênção que Deus prometeu aqui, não sou eu que estou falando. Eu vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho, para te conduzir para o lugar que eu te preparei. Cada um de nós temos um lugar preparado por Deus. Aqui nessa terra nós temos um propósito para viver e lá no céu nós temos um lugar preparado. Então, para que nós possamos passar por esse processo, não é? E receber essa graça, nós temos que ser santos nas nossas mínimas coisas. Olha lá, Cris, como ponderar a aceitação, resignação, não é? Para que eu não se torne submissão. Excelente pergunta. Eu até falei um pouquinho antes ali a respeito disso. Só que eu não vou me tornar capacho. É diferente. Aí nós precisamos entrar no nosso posicionamento. Porque, deixa eu só colocar minha Bíblia aqui. Olha só, essa pergunta da Cris é sensacional. Opa, peraí. Essa pergunta da Cris, ela é sensacional. Porque também eu tenho um limite, tá? Existe aquele santo, por exemplo, vou trazer Santa Faustina, Cris. Santa Faustina, ela se propôs a se aniquilar enquanto ser humano para ela ganhar o céu. Existe esse tipo de pessoa que ela se torna santo e ela, de uma certa forma ela se torna santo aqui na terra. É uma pessoa que ela falou assim, bom, de hoje em diante, Santa Faustina falou, eu quero todos os atos, quanto mais me pisarem, mais eu vou agradar a Deus, então eu quero isso. Ela quis isso para ela. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de falar assim, não, eu quero uma vida de santidade, mas eu não quero me submeter também a pessoa me humilhar e eu ficar calada. Então aí entra o nosso livre-arbítrio, Cris. Entra o livre-arbítrio da minha escolha, o que eu quero viver aqui nessa terra para chegar mais rápido para o céu. Então Santa Faustina, ela quis isso, ela desejou isso. E eu sei que é um desafio, gente. Eu, por exemplo, não tenho esse desprendimento. Eu não tenho esse desprendimento de falar, Senhor, eu quero ser mais pisada, eu quero ser mais humilhada, eu quero... Não, eu não tenho ainda. Para vocês verem que eu estou ainda muito longe da santidade. Mas aí eu me posiciono, mas naquilo que é sacrifício para mim eu ofereço como ato de amor, tá? Então aí o que eu posso fazer? Eu escolho os atos de amor que eu quero fazer. Santa Faustina, ela decidiu fazer em tudo. Eu ainda não estou nesse grau de santidade, então eu me posiciono. Olha, para mim, a minha vida também, porque nós temos o livre-arbítrio de direcionar a nossa vida. Deus sempre vai estar conosco à medida que nós fizermos isso com humildade. Então eu vou me posicionar sem ser autoritária, mas eu vou falar, isso aqui para mim não serve, isso aqui não. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Dentro da nossa casa, se eu começar a me submeter, a fazer, não, meu marido não fez, meu filho não fez, eu vou fazer, eu me torno escrava. Aí também eu não educo os meus filhos. Então vamos trazer aqui para essa parte mais prática. Se eu também, Anice, Santa Faustina tinha esse desprendimento porque ela era freira, não é? Então ela não tinha ali que educar filhos, mas nós mães e nós pais, enquanto pais, nós temos a obrigação de nos posicionar para nós corrigirmos nossos filhos. Nós, enquanto educadores, nós temos que nos posicionar para nós podermos também ensinar as outras pessoas. Então aí eu não vou ser submissa, porque senão eu me torno escrava dos meus filhos, crio um monstro. Aí o relacionamento também entre marido e mulher se torna díspare, não é? Não se torna uma coisa sadia, se torna uma coisa doente, onde um se submete, é capacho, e o outro de chicote em cima. Então nós também temos que ver a nossa missão, o nosso chamado. Santa Faustina era freira. E ela, dentro do convento, ela decidiu, eu vou me submeter a maiores sacrifícios, que muitas pessoas vão achar que eu tô louca, porque muitas pessoas achavam que ela estava meio doida, mas eu estou fazendo isso para Deus. Só que ela teve uma visão, ela conversava com Jesus assim como eu estou conversando com vocês. Né? Então, ela foi uma pessoa eleita, escolhida para algo muito mais grandioso no mundo, tanto que não é, Jesus misericordioso é reconhecido. Então, vamos lá. Tentar deixar o caminho mais leve, então, para aquilo que eu não posso mudar,
Sim, mas me posicionar naquilo que devo. Sim, bem isso, Cris. Então, por exemplo, você que tem empresa, né, que tem o teu escritório. Imagina se você chegar lá no escritório e você fala pros filhos, pros funcionários, gente, não pode deixar o funcionário fez trabalho daqui que eu faço. Não é nesse sentido. Então, aquilo que eu não posso mudar, eu vou tornar mais leve, bem isso. Vou pôr sentido naquilo que eu não posso mudar. Eu vou pôr sentido naquilo que eu não consigo mudar pela minha ação. Então é inevitável eu fazer, então eu vou fazer e oferecer com amor. Mas aquilo que... Porque, gente, quando nós não educamos também outras pessoas, nós estamos nos omitindo. Um dia eu estava rezando, né, numa situação aqui, e Deus foi muito claro. Deus falou através de um livro. Até um livro que eu fazia lives, ele disse mais ou menos assim, tá nesse livro. Quando você deixa de corrigir um filho, quando você faz alguma coisa que era para o outro fazer, você está impedindo a minha graça na vida dessa pessoa. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Quando alguém está passando por um desafio, e eu ou você vamos lá e tomamos as dores da pessoa e fazemos o que era para ela fazer, eu estou impedindo a graça de Deus, porque muitas vezes a graça de Deus se manifesta na vida de outra pessoa através do sacrifício dela. Quantas vezes na nossa vida que nós passamos por um perrengue, nós passamos por um desafio muito grande e aquilo nos tornou pessoas melhores. Então, muitas vezes o desafio que a outra pessoa está passando, eu também não posso interferir, porque aí eu estou interferindo na pedagogia de Deus. Ele está, de repente, permitindo que aquela pessoa passe por um sofrimento para essa pessoa se converter. Então aí existe, gente, o discernimento. Eu preciso discernir. É complexo, Cris. É complexo. Eu custei entender essa dinâmica de Deus. Porque a pedagogia de Deus, ela é diferente, né? A pedagogia de Deus, ela é diferente. E eu só começo a entender a pedagogia de Deus à medida que eu vou evoluindo espiritualmente. Porque aí eu preciso pedir o quê? Discernimento do Espírito para eu entender até onde eu posso ir. Entende? E aí eu tenho que estar muito conectado com Deus. Senhor, lembra que eu falei que, gente, eu não faço mais nada sem pedir a autorização de Deus? Eu não faço mais nada sem pedir a oração de Deus. Quando Deus não me dá o sinal, eu fico quieto esperando. E essa paciência, desenvolver essa paciência, gente, só pela misericórdia. Foi um desafio para eu desenvolver. Eu só faço aquilo segundo aquilo que eu gostaria de fazer, se Deus me autorizar a fazer. Então, por exemplo, eu peço muito, Espírito Santo, dá o discernimento do que eu devo fazer nessa situação. Eu preciso discernir o que é vontade de Deus para a minha vida e para a vida daquela pessoa, para eu não interferir e atrapalhar os planos de Deus. Uma vez eu ouvi de um psicólogo amigo meu, ele disse assim: eu rezo todos os dias para eu não atrapalhar os planos de Deus na minha vida. E eu preciso rezar, eu preciso orar a Deus, eu preciso pedir a Ele: Senhor, me dá o discernimento. Se nesse momento eu tenho que agir, eu tenho que calar. E Deus vai dar o discernimento. Porque tem hora que eu preciso ser firme, tem hora que eu tenho que recuar. Então é complexo, Cris. Mas isso aí quem vai fazer nos ajudar a discernir é o Espírito Santo. Por isso que eu falo, gente, as três, né? São três pessoas e uma só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu preciso pedir essa direção ao Espírito Santo. Eu preciso pedir, e esse discernimento às vezes vem através de uma outra pessoa. Muitas vezes eu pedi a Deus, falo assim, me dá uma resposta para isso. Vem uma pessoa e fala exatamente o que eu precisava ouvir. Às vezes eu abro a Bíblia, cai naquela palavra que eu precisava, né, ler e entender. Então, por isso que nós precisamos também, gente, usar muito isso aqui, ó. Usar a palavra de Deus, usar muito a Bíblia. Mas usar não é eu ler aleatoriamente. É eu fazer a Lexio Divina, que a gente fala, né? A leitura orante. Eu vou pegar uma frase, que nem aqui, eu trouxe um trechinho para vocês. E eu vou falar o que Deus quer me falar através dessa palavra. Não adianta eu ler essa página inteira, gente. Tudo isso aqui que tá nessa página inteira aqui é lição, talvez, para uma vida inteira. Então, naquele momento, eu preciso discernir, Senhor, me dá uma palavra. Eu vou orar,
eu vou pedir ao Espírito Santo que me dê essa unção, eu vou abrir a página da Bíblia e vou ver o que é aquele trechinho, talvez uma frase, talvez uma palavra, o que ela quer dizer para mim, eu vou meditar em cima daquilo. Eu vou meditar em cima dessa palavra, e às vezes aqui é um trechinho, são 2, 3 linhas que Deus me deu. Então, esse discernimento, esse estar em espírito, ele vem conforme eu vou lendo a palavra de Deus e vou meditando sobre ela para a minha vida. Essa leitura aqui, gente, eu já tinha lido isso aqui 1 milhão de vezes, mas eu custei a entender. Eu comecei a discernir à medida que eu comecei a estudar a palavra de Deus. E eu não sou grande estudiosa, gente. Estou falando para vocês com muita humildade mesmo. Não sou nada... Nossa, estou muito longe de ser. Mas eu percebi que algumas palavras se tornaram mais claras para mim à medida que eu comecei efetivamente a fazer essa meditação da palavra de Deus. Então hoje eu trouxe para vocês ali no começo da live, ficou claro, gente, o que eu expliquei? Cres, ficou claro, né? Ficou claro o que eu expliquei, agora desafiador nós colocarmos em prática, não é? E eu disse uma frase para vocês lá no começo da live, só toma posse do propósito quem vive o processo. Gente, nós estamos num processo. Um processo de construção, um processo de evolução, um processo de discernimento, um processo de conhecermos quem nós somos, um processo de nós entendermos qual é a nossa missão nesse mundo, qual que é a nossa visão nesse mundo, o que nós precisamos fazer para melhorar cada dia. Ah lá, Cres diz que sim. Então, nós estamos num processo de autoconhecimento, num processo de, meu Deus, para que eu vim para esse mundo? Num processo de o que eu vou fazer dentro, né, dentro daquilo que Deus me colocou, como mãe, como esposa, como filha, como mulher, como de repente espelho na sociedade, no meu grupo de amigas, qual que é o que Deus quer de mim em cada situação dessa? O que Deus deseja que eu faça? E muitas vezes vai exigir o nosso sacrifício para a nossa santidade. E outra coisa, gente, isso que é sacrifício, que você oferecer para Deus, você pode oferecer para uma causa. Você pode oferecer, Senhor, eu estou fazendo isso para que seja amenizada a sua dor. Senhor, eu estou fazendo isso para a conversão dos meus filhos, para a conversão da minha família, para a minha própria conversão. Senhor, eu estou fazendo isso por pela paz no mundo. Eu estou oferecendo, então, esses pequenos sacrifícios, não deixa de oferecer. Aquilo que for sacrifício para você, que você fizer, não é como um ato de amor, ofereça. Tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. Porque senão se perde a tua oração. E isso é viver em oração. E não rezação, não é? Eu vou viver em uma constante oração, ou seja, constante comunhão com Deus, nessas pequenas ações. Colocando sentido naquilo que eu não posso mudar, como mesmo colaborou ali a Cres. Aquilo que eu não posso mudar, eu vou pôr sentido. Aquilo que depende de mim, então eu vou fazer. Mas eu ofereço como sacrifício. Isso é estar em oração com Deus o dia todo. Tá bom? Gente, 7h33 já. Meu Deus, essa live hoje foi cumprida, hein, gente? Mas não é? É isso que tem, é isso que tem por hora. Amanhã nós vamos dar continuidade, porque essa semana eu falei que eu vou fazer uma live muito mais espiritual, muito mais voltada para a parte espiritual, a semana toda. Tá bom? Então, que seja uma segunda-feira de bênçãos para vocês, muito grande, muito grande. Gente, lembrando que dia 15 eu vou ter o evento Mulheres que Edificam aqui em Maringá. Ainda tem algumas vagas, dia 15/7, inteligência emocional e espiritualidade, um encontro não é pessoal aqui, ó, encontro ao vivo, tá? Não vai ser online, vai ser ali no Catuaí, então quem não fez a sua inscrição, garanta a sua vaga para que a gente possa estar juntas ali, umas 6 horas juntas, falando de espiritualidade, inteligência emocional e cafezinho para complementar, porque ninguém é de ferro, não é? Amanhã começa o jejum de Daniel. Não é? Amanhã eu vou começar o jejum de Daniel com o Instituto Hesed. Quem não viu, entra lá no Instituto Hesed. Quem não viu nos meus stories, o jejum de Daniel traz benefícios enormes, não é? Espiritualmente falando, 21 dias aí de jejum.
Mas tá tudo explicadinho no canal do Instituto Rest. Quem não viu, me manda no direct que eu mando para você o link para você assistir o que é o jejum e depois você implementar a partir de amanhã. Um excelente dia, uma excelente semana. Deus abençoe a cada um, não é? Que essa semana seja muito proveitosa, tá bom? Um beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. Beijo!